dizendo, meu amor, ela logo passou o óleo, né? Meu amor, você é o maravilhoso. homem da minha vida. Gostoso, incrível. Você é incrível. Você é isso. Aí eu acho que ele já veio pensando, meu Deus, o que é que vem pela frente, né? Aí depois ela falou, mas naquele momento, eu não gosto quando você diz isso. Eu não gosto quando você fala isso. E aí ele foi se encolhendo, se encolhendo. Só que ele decidiu fazer o quê? Ele não se ofendeu, ele decidiu mudar. A pessoa chegou do trabalho, sabe? Às vezes não quer nem falar. Aí você sutilmente diz, meu amor, que bom que você chegou. Então, me conta algo bom que você viveu hoje. Talvez a pessoa diga, meu amor, hoje não teve nada bom, foi tão difícil. Aí é uma porta que se abre para se iniciar uma conversa. Quem entendeu? Já ligou do orelhão, né? Acredito que alguns aqui já, assim como alguns que estão aqui na frente, já passaram por situações também, na época que eram jovens, que ainda não conheciam o Senhor. E o nosso cenário aqui comunica o quê, gente? Um tempo passado, Rose, mas que a comunicação sempre teve o seu papel fundamental para a prosperidade de um casal. Quando a gente pensa no tema telefone sem fio, eu não sei quantos aqui já brincou com essa brincadeira, quando era criança, adolescente. Quem lembra que brincou no telefone sem fio? Alguns. Como era essa brincadeira, amor? A gente pegava, né, tinha aquela fila de menino, e você dizia que é o primeiro uma coisa, aí ele virava para o outro, dizia que virava para o outro, que quando chegava lá no rabo da gata, era uma coisa totalmente diferente do que tinha sido dito pela primeira pessoa. Então, o que é que a gente entende? Que nessa coisa de passar por uma cabeça, por um entendimento, ela quis dizer isso, ele quis... Chega totalmente diferente lá na ponta, por isso que nós estamos aqui nessa oficina de hoje, a fim de te ensinar sobre comunicação, para que a comunicação do seu relacionamento seja uma comunicação eficaz e que você possa florescer nessa área tão indispensável. E sabe, amor, quando a gente lembra de antigamente, né, eu estava me recordando que hoje é assim. E aí eu quero que você confesse, quem aqui escuta o WhatsApp na velocidade 2? Sabe, é tão interessante isso, amor, quando a gente pensa nisso, porque a modernidade fez com que nós queiramos tudo muito rápido. E quando a gente fala de um diálogo, não tem um botãozinho no outro que você diz assim, para terminar esse negócio ligeiro, eita, conversa comprida e demorada. Deixa eu apertar aqui no botão. 1,5. Não, 1,5 tá pouco. 2. Às vezes você nem entende o que o outro quis dizer. Você tem que voltar, parar, diminuir a velocidade para entender. Queridos, isso é uma coisa atual. Por isso, amor, que tem tantos casamentos com desafio na comunicação. Porque o mundo tem nos preparado para aquela coisa pronta, para aquela coisa rápida. E não dá para apertar o botãozinho no outro 2 vezes para que ele dispare na comunicação e fale logo aquilo que ele quer dizer. Já percebeu que o seu cônjuge aí não tem botão? Ele tem 2 orelhas, tem uma boca. Então, nós vamos aprender a usar a comunicação hoje, entendendo que o outro não tem botão. E se tem uma coisa que a gente vai ter que aprender a voltar ao princípio de tudo, para compreender como a gente pode florescer nessa área tão fundamental. Então, até Deus, toda tarde, quando criou Adão e Eva, ele descia naquele jardim que ele plantou para ter comunhão com Adão e Eva, para se comunicar. Então, comunicação é um dos meios que fortalece confiança, que fortalece a conexão de um casal. Até mesmo um casal que confessa tentação para o seu cônjuge, que confessa, às vezes, os assédios que sofre. Isso fortalece a confiança. De repente, alguém dá uma cantada em Rose e ela fala, olha, Júnior, o que esse endemoniado mandou para mim. Quando ela faz isso, ela está abrindo a nossa comunicação para uma transparência. E, gente, isso é muito verdade. Quem confessa tentação não vai precisar confessar pecado. E isso vai nos protegendo, isso vai nos
fortalecendo a nossa conexão. E comunicação também fala sobre isso, Rose, sobre estarmos investindo no diálogo. Quantos de vocês já usaram o orelhão, gente? O tempo da ficha. Depois, na minha época, ainda tinha orelhão, mas já tinha um cartão de crédito. Quantos não gastaram aqueles cartões de crédito de R$20 para falar com seu amor? Sabe o que eu me lembro? Que uma vez inventaram um negócio que se botasse na geladeira, carregava no congelador. Quem lembra? Eu botei amar tanto no congelador, não carregava nem um tiquinho. Ô povo mentiroso! Então, por que investíamos dinheiro para se comunicar, queridos? Porque comunicação é uma coisa que fortalece a conexão. E é através do diálogo que nós conhecemos e também nos tornamos conhecidos. Quando a gente entende, queridos, que abrir a boca é abrir o coração, você sabia que isso é uma afirmação de Jesus? Jesus disse certa vez o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós abrimos a boca, amor, a fim de dialogar, a fim de comunicar, na verdade, nós também estamos abrindo o nosso coração. Eu sei que alguém pode ser falso, pode falar o que não é verdadeiro na pessoa, mas normalmente quando você tem um tempo de qualidade para ouvir o outro, você vai poder ouvir o coração dele. E não é aquela batida lá, tutu, tutu. Também, mas é as intenções, os sonhos, o coração do outro é aberto, quando a boca do outro é aberta. Então, quando nós nos comunicamos, nós estamos dando ao outro a oportunidade de nos conhecer e nós estamos dando a nós mesmos a oportunidade de conhecer o outro. Quando a gente se comunica, amados, nós estamos protegendo um ao outro. Quantas esposas, por exemplo, com a saúde mental prejudicada porque não tem um marido presente, um marido que a ouça, um marido que anote, né? Então, quando nós temos uma comunicação estabelecida em um relacionamento, nós permitimos que sejamos cuidados em todas as esferas e nós cuidamos do outro. Quando há a comunicação, acontece a prevenção. Então, a comunicação nos leva para esse lugar de prevenção, onde o relacionamento pode, de fato, provar de uma nova esfera e de coisas extraordinárias em Deus. Porque, queridos, como foi que vocês se aproximaram? Lá nos anos 60. Como foi? Ele olhou para ela, ela olhou para ele, aí chegou um perto do outro e ficou mudo. Não, você não é japonês. Arigatou, sayonara. Não, você abriu a boca e falou. Então, desde lá de trás, para conquistar essa pessoa, para conhecer essa pessoa, você precisou falar e você precisou ouvir. Eu acho que nos anos 60 tinha muito aquele negócio. Quem é aquela? É fulana, é Rose. Aí a gente dizia assim, ajeita ela para mim. Quem é aquela do tempo de ajeitar? É aí. Revelando as idades, tudinho, as idades. No meu caso, né, modéstia à parte, no meu caso, eu era solicitado para ser ajeitado para alguém. Mas eu fui quem ganhei. Foi, é. Era disputado, e eu também, mas olha onde estamos hoje. Fomos livramento, foi muito livramento. Deus nos deu muito livramento. Verdade, meu Deus. Mas amém. Desenvolver a comunicação vai nos ensinar a ouvir e também a ceder, a entender. Tem coisa, gente, que só vamos entender conversando. Às vezes o que é uma besteira para mim, para a Rose, pode ser algo importante. Eu só vou entender isso se a gente conversar. Agora, como resolver a falta de comunicação? Primeiro, entender a importância que há na comunicação. Homens, atenção homens que estão aqui. Comunicação não é besteira. Amém. É importante. Aleluia. E há uma maneira de podermos desenvolver isso. Então, não considere isso uma besteira. Às vezes, a maioria dos homens acha que isso é besteira, você está conversando. É importante. E segundo, como resolver a falta de comunicação? Praticando. A gente só vai aprender a conversar... Conversando. Então, existem coisas que a gente pode ser
intencional. Por exemplo, temos aqui algumas dicas do primeiro culto. Às vezes, boa parte dos homens, a maioria, tem exceções, mas a maioria fala pouco. Quando fala pouco. E aí, algumas dicas para você. Você pode perguntar quando acordar, ou mandar uma mensagem. Dormiu bem? Você dormiu bem? Talvez vocês tiveram algum desentendimento na noite passada, aí você pode dizer assim: lembrei de você hoje de manhã. Você estava ainda pensando na raiva, mas você usa para o bem. Lembrei de você. Quer que eu leve alguma coisa para você? Estou aqui no centro, você quer alguma coisa? E você intencionalmente força, no bom sentido, Rose, uma comunicação. Isso mesmo, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar por mais tempo. Então, normalmente, a pessoa é aquele bate e volta. Ele fala rapidamente e cala. Então, não tem aquela interação. Como desenvolver essa comunicação? Primeiro, entendendo a importância dela. E segundo, seguindo esse passo a passo. Você conhece o outro, você sabe como puxar um assunto. Você sabe como tirar uma informação do outro. Você sabe como levar ele ou ela a abrir a boca, né? E essas frases que estamos te dando aqui são coisas simples, mas faz com que o outro dê um start e fale algo. E dia a dia, quando isso vai acontecendo, vai sendo construído esse diálogo, vai sendo construída essa comunicação. Como, por exemplo, você sentar na mesa, né, e ninguém diz nada, e de repente o marido olhar para a esposa e dizer: meu amor, a carne está incrível hoje. Né? Você percebe ela mais com o semblante cerrado, fechado, mais calada. E acredite, quando você der esse elogio, ela vai... ela já vai melhorar o semblante dela. Por quê? Porque uma palavra de vida que puxou ela foi liberada. Uma outra palavra, uma outra frase é: me conta algo bom que você viveu hoje. A pessoa chegou do trabalho, sabe? Às vezes não quer nem falar. Aí você sutilmente diz: meu amor, que bom que você chegou. Então, me conta algo bom que você viveu hoje. Talvez a pessoa diga: meu amor, hoje não teve nada bom, foi tão difícil. Aí é uma porta que se abre para se iniciar uma conversa. Quem entendeu? Coisas como dizer: você é importante para mim. O outro, no mínimo, vai dar aquele azinho de riso, né? Falar: oh, estou precisando de ajuda, você pode vir aqui? Então, são frases que, por eu conhecer Júnior, por ele me conhecer, você sabe como acionar o outro. Então, se utiliza dessas frases e você percebe que a comunicação é algo meio que não flui, meio parada, aquela coisa travada. Não desista de comunicar. Você precisa trabalhar esse pilar no seu casamento, e essas frases, como tantas outras que você pode criar, vão ser bem importantes para estartar, né? Dar aquele start nesse diálogo, nessa conversa, nessa comunicação. E a gente tem que falar, queridos, tudo o que é necessário num casamento. E aqui eu quero falar para quem já é casado, quem está namorando, noivo, também vai chegar nessa fase. Mas no casamento, nós precisamos, né, desde o namoro, mas no casamento especial, falar tudo o que é necessário. Falamos aqui que problema administrado é problema potencializado. O tempo não resolve todos os problemas. Alguns são potencializados com o tempo. E eu ouvi de um casal há muito tempo atrás, um casal de ministros mesmo, de professores de escola bíblica, né, que eles disseram o seguinte: eles tiveram muitas dificuldades na vida íntima deles, na questão sexual, e ela, por também ser lá dos anos mais antigos, tinha vergonha de falar com o marido sobre sexo. Então, tinha coisas na relação deles que ela não gostava, só que ele não sabia. Sofria calada. Ele achava que ele era... abafando. O que dos anos 60? O Brad Pitt, o Elvis Presley na hora da relação, que se achava o gostosão. Só que tinha Dom coisas... Juan. Oi? Dom Juan. O Dom Juan. Tinha coisas que ele fazia no momento íntimo que ela era... Só que ela nunca disse. Então, às vezes, estamos sofrendo porque estamos omissos. Tem coisas que são difíceis de falar, mas precisam ser faladas.
Eu lembrei de um testemunho de um senhorzinho que só comia o miolo do pão por anos. Só o miolinho do pão, porque a mulher já tirava a casquinha e dava o miolo. E depois de anos de casamento, em uma conversa informal, ele disse: por amor a você, eu comi esse miolo a vida toda. E ela disse: mas você não... você gosta da casca? Ele disse: gosto. Mas você só me dava o miolo? Então, queridos, não vá comer miolo a vida toda. Uma boa conversa, que até vai ser às vezes um assunto difícil, mas tem coisas, Rose, que tem que ser falada. Senão, a gente não vai desfrutar do melhor. Isso mesmo. Quando a gente pensa sobre coisas tão simples, amados, que somatizados, traz de fato a comunicação. Só reforçando, essa irmã criou coragem, ela não teve coragem de falar olho no olho para o marido. Foi o que ela fez. Ela escreveu uma carta para ele, dizendo: meu amor, ela logo passou o óleo, né? Meu amor, você é o homem da minha vida. Gostoso, incrível. Você é incrível, você é isso. Acho que ele já veio pensando: meu Deus, o que é que vem pela frente, né? Aí depois ela falou: mas naquele momento, eu não gosto quando você diz isso, eu não gosto quando você fala isso. E aí ele foi se encolhendo, só que ele decidiu fazer o quê? Ele não se ofendeu, ele decidiu mudar. Então, se chegar em casa hoje e você ouvir alguma coisa que não vai ser fácil, não fique perturbado e não diga assim: então procure outra pessoa. Não faça isso. Diga aí para o seu amor: não faça isso. Estamos aqui justamente para mostrar para você que há um caminho de excelência. E a verdade, gente, escuta isso, é a verdade que vai nos libertar. Continue, Rose. Entendendo que quando a gente fala de algo assim, tem um momento certo, queridos, para iniciar essa conversa. O momento certo, a forma correta. Perceba o cuidado que essa esposa teve. Certamente ela planejou. Como eu posso informar ao meu amor que isso não é legal para mim? Então, isso é o cuidado que precisamos ter um com o outro na hora de dialogar. E a gente não sair falando só porque é a verdade, então não seleciona as palavras, não tem sabedoria, fala em um momento inconveniente. Então, relacionamento nele precisa ser abordado todos os assuntos, porque nós tocamos em todas as áreas da vida, né? Estamos ali no dia a dia vivenciando, então tem que haver, queridos, essa sinceridade. E sabe, nós conhecemos bem tanto a nós mesmos como o nosso cônjuge. E por isso a gente precisa identificar, né, a melhor hora de falar. E por mais complexo que o assunto seja, ele precisa ser conversado. Sabe, como temos dito aqui, guardar, abafar, colocar debaixo do tapete, é algo que vai se acumulando e pode trazer muitos danos. E quando não acontece aquele silêncio de uma das partes, onde o outro até tenta comunicar, mas a outra parte fica só ouvindo, não tem aquele ponto de atenção, não tem aquela compreensão, não tem aquela dedicação de ouvir. Então, às vezes até acontece por parte de chegar para compartilhar, mas o outro, ele opta pelo silêncio. Isso é tão doloroso, você tentar transmitir algo que é importante para você e o outro se mantém no silêncio absoluto, né? E isso faz com que a pessoa que está tentando comunicar, ela se sinta como alguém que traz tédio, como alguém que não causa prazer no outro. E isso faz com que o relacionamento esfrie ainda mais. Então, queridos, quando alguém chegar para dizer algo, quando o cônjuge chegar para falar algo que está machucando ele, dê a sua atenção. Isso é comunicação. Então, é importante nós entendermos que Deus quer tirar todo o relacionamento da inércia, Deus quer tirar todo o relacionamento dessa coisa silenciosa, onde não se conversa mais, onde não se fala mais. Existe a guerra fria, ela só não é anunciada. E isso não é um casamento feliz, isso não é uma família que vive bem. E por isso nós estamos aqui nessa noite para te dar instruções para que você possa florescer na sua comunicação. Por isso que é importante falar,
mas também perceber o melhor momento para falar. Entenda, isso aqui tem salvado o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Sim. Há um momento para falar algumas coisas, gente. Sim. Não é toda hora. E eu preciso perceber, da mesma forma como também há uma forma de falar. Eu queria ler aqui com vocês no telão, Provérbios capítulo 15, verso 1, que vai dizer o seguinte: a resposta gentil desvia o furor. A resposta o quê? Gentil. Mas a palavra ríspida desperta o quê, gente? A ira. Tem gente que diz, eu falei a verdade para ele, e ele ficou irado. Como foi que você falou essa verdade? Não basta dizer a verdade, tem que dizer com gentileza. Agora, olha o que diz o versículo 4 desse mesmo texto. Palavras o quê? São árvore de vida. Aleluia. Mas a língua enganosa, ou aqui até venenosa, esmaga o espírito. Palavras suaves transmitem vida. Também quero ler para vocês Provérbios 16, verso 21, que diz que o sábio é conhecido por seu discernimento, mas palavras agradáveis são o que, gente? Convincentes. Mulheres, isso aqui é poderoso. Palavras agradáveis, mulheres, são convincentes. A gente tem brincado e dito para as mulheres, mulheres, quando for falar uma coisa que você tem razão, fale sendo feminina. Tem mulher que quando quer comunicar uma coisa que ela tem razão, parece que baixa um homem nela. E ela fala como se fosse um homem. Não é isso, essa postura que influencia o homem. E também as mulheres, né? São palavras agradáveis. Isso aqui me chamou a atenção porque palavras agradáveis carregam um peso de influência. E o versículo 24, para fechar essa parte, diz: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Eu falei aqui na primeira sessão que há palavras que são tão duras que a pessoa se treme de raiva, mas há palavras que são tão doces que elas até podem tocar o corpo. Tem um versículo que diz que eu posso beijar a minha esposa com as minhas palavras. Então, tão importante quanto dizer a verdade é dizer no tempo certo e da forma certa. Eu acho interessante o que a Sulamita fala para Salomão, seu marido, lá no livro de Cantares. Ela falando sobre ele em seus elogios esplêndidos, sabe? Aqueles elogios assim, rasgados, exuberantes, aquela mulher apaixonada. Tem um momento que ela diz, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Homem, quando você fala doce, você se torna desejável para a sua esposa. Se ela está correndo de você, você pode fazer com que ela corra para você. Me responda os homens. Quem aqui tem mulher que gosta de doce? Cadê os homens? De novo, vamos tentar de novo. Quem aqui tem esposa, namorada, noiva que gosta de um docinho? Agora imagina se esse docinho estiver na tua boca. Olha para ela, olha para ele. Mulheres, diga para esse homem da sua vida, diga, meu amor. Quanto mais doces são as suas palavras, mais gostoso, delicioso, maravilhoso, você é para mim. Então diga assim para ele, eu amo um docinho, mas o doce melhor de todos é o que sai da sua boca. Dá um beijo nele. Falou docinho, as mulheres vão derreter assim. Mas falou brabo, né? Aquele homem também que quer assim, sabe? Chegando com o machismo dele, mandando em tudo. Calma, meu irmão. Palavras agradáveis,
palavras doces, tanto da esposa para com o esposo, como do esposo para com a esposa. E isso é um relacionamento, queridos, que floresce. E sobre isso também, queremos pontuar aqui o silêncio. Porque tem homens, a maioria, não vou aqui perseguir a nossa tribo, mas a maioria dos homens não gosta muito de falar, é de poucas palavras. Agora, homens de Deus, e também para as mulheres, escutar sem dizer nada, parece que você está só o corpo lá. E tem uns que ainda quando estão escutando fica quase dormindo. Então é importante perguntar, está ouvindo? Faz uma pergunta, ainda que você não queira. Aqui para nós, homens, tem momento que a gente não quer falar, mas precisa. Ela vai dizer, olha, aconteceu isso, você vai assim, e foi. Você nem queria puxar assunto porque você conhece, se der corda, mas comunicação é necessário. E foi mesmo. Aí, quem fez o rema, ano passado, foi. Mas aconteceu o quê? Porque se a gente não é intencional, nunca vamos construir uma comunicação. Então, não fica só escutando. Gente, o Salmo 91 é conhecido como um salmo de proteção, mas também é um salmo de comunicação. Olha o que Deus diz no Salmo 91, verso 15. Ele vai me perguntar, tá aí, ó, quando clamar por mim, eu o quê? Responderei. Deus responde. Até Deus desenvolve isso. Deus não deixa ninguém no vácuo. Você está comigo? Fala, Deus. Não deixe o seu amorzinho no vácuo, sem resposta. Não seja alguém ausente na comunicação. Então, quanto menos conversamos, gente, parece algo simples, não é? Quanto menos conversamos, mais nos distanciamos. Isso mesmo. Quanto menos conversamos, mais nos distanciamos. Por isso estamos aqui levantando essa bandeira da comunicação.